o quanto o sono de má qualidade impacta na saúde do seu coração. Eu sou Luciane Zufo, especialista em sono, e hoje nós vamos falar sobre sono e doenças cardiovasculares. E para falarmos desse assunto, nós temos a honra e o prazer de receber Dr. Rizieri Gomes, cardiologista, e que promove saúde, que promove qualidade de vida, que fala muito pra gente sobre qualidade de vida. Dr. Rizieri, é um prazer, é uma honra. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco para tratarmos de um assunto tão importante, tão relevante à população, que é o sono e o coração. Bom, prazerzão, Luciane, estar aqui. Para mim é uma honra estar participando de um podcast tão gostoso de assistir como esse daqui. Para mim vai ser bem legal. Obrigada. A gente trocar essas figurinhas, esse bate-papo e a gente falar sobre saúde. Eu sempre falo que existem alguns remédios que você nem presta atenção, que ele tem um grande benefício, e o sono é um pilar importante de uma boa saúde, né? Então, a falta dele te gera uma série de problemas, a deficiência dele te traz tanto problema e às vezes a gente não consegue nem dar valor. A gente esquece o básico. Eu sempre falo que nada melhor que um arroz com feijão bem feito, né? Cuida dos 80% que os 20% eles vêm na carona de um hábito bom. É verdade. E o sono, como o senhor mesmo falou, é um pilar para a nossa saúde. Sono, alimentação e atividade física. Então, hoje a gente vai conseguir abordar todos esses assuntos. E nós estamos no mês o Setembro Vermelho, né? É um mês dedicado à conscientização, à prevenção das doenças cardiovasculares, né? E nós sabemos que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Então, assim, a gente precisa levantar essa bandeira, né, de prevenir doenças cardiovasculares. E o sono, ele é essencial para que a gente consiga ter qualidade de vida, consiga ter um coração saudável, né? Isso mesmo. Às vezes a gente se pega, eu me pego às vezes, será que eu não estou sendo repetitivo? Porque como a gente produz conteúdo em rede social e a gente fala todos os dias disso, às vezes a gente cansa de ouvir, mas eu não crio para mim, eu crio para você que está assistindo do outro lado. E te conscientizar, te dar o discernimento de fazer as melhores escolhas, é o propósito, muitas vezes, do canal. Então, a gente tirar um tempo para falar sobre doença cardiovascular faz sentido? Bom, a cada 90 segundos uma pessoa nos deixa no Brasil por conta da doença cardiovascular. Então faz total sentido a gente falar sobre isso. E não é ser repetitivo, é você ser enfático em falar para você ter um grau de consciência tão elevado ao ponto de fazer escolhas mais inteligentes. Porque saúde, ela é um conjunto de escolhas que você fez ao longo da sua vida. A gente precisa se incomodar. Hoje a gente vai falar de sono. Você está com sono ruim? Isso te incomoda? Pois deveria. Vai investigar. Não vai atrás da solução de curto prazo para dormir. Vai entender o porquê que você está dormindo mal. Esse é o primeiro passo para você começar a cuidar de remédios naturais que você tem. E dormir bem é um belo de um remédio. Exatamente. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho da relação do sono com a primeira, a gente sempre fala a primeira, né? A primeira doença cardiovascular e a mais prevalente, que é a hipertensão arterial, que é a pressão alta, né? Então, assim, como é que o sono, Dr. Rizieri, ele impacta na pressão arterial da pessoa? Como é que o sono pode desencadear, né? O que pode acontecer durante o sono que pode levar uma pessoa a desenvolver pressão arterial alta? Perfeito. O sono de qualidade, ele passa por todas as fases, né? Então, você passa lá pelo sono REM, o sono não REM, que é dividido em 3 fases, e as fases mais profundas do sono não REM, eles são momentos de recuperação do teu coração, do teu sistema elétrico, do sistema muscular do coração. Pessoas que têm distúrbio do sono, eles não têm essa recuperação, não têm o decréscimo da frequência cardíaca, ou seja, você não reduz a frequência cardíaca para um nível mais de repouso, ele mantém sempre muito alta, os vasos não relaxam, o músculo não relaxa, então você tem um grau de tensão na parede dos vasos maior, o teu coração acaba tendo um esforço maior
crônico ao longo de uma vida, e isso traz consequências. A gente tem pessoas com sono ruim, tem cortisol mais elevado, que é o hormônio do estresse, tem mais adrenalina circulante como consequência do sono ruim. Isso aumenta a frequência cardíaca, aumenta a constrição do vaso e, consequentemente, se eu tenho vaso mais constricto, mais apertadinho e frequência cardíaca maior, a pressão está mais alta. Então, é uma questão de a gente entender um pouquinho da fisiologia, do funcionamento do nosso sistema cardiovascular. Porque quando a gente impacta, às vezes a gente tem alguns exames que são, as pessoas que estão assistindo e que já fizeram, são exames inesquecíveis. A gente pede o mapa e eu até brinco, assim, é um exame para o paciente decorar o nome da gente. Tem um nome diferente, né? Então, o mapa, ele lembra de mim o dia inteiro, porque ele fica me xingando, porque é um aparelho que aperta ele a cada 15 minutos enquanto está acordado e a cada 30 minutos enquanto está dormindo. Nos dá uma ideia de como está a pressão dele, ele não consegue relaxar. Muitas vezes, o padrão fisiológico de uma pressão arterial é quando ele chega à noite e vai deitar, ele tem uma redução de em torno de 20% da pressão arterial. Sim. Isso é o fisiológico. Né? Então, esses pacientes às vezes não têm isso. Às vezes tem uma qualidade de sono tão ruim que até aumenta a pressão enquanto está dormindo. Então, às vezes a gente medica o paciente por conta da pressão noturna, mas não investiga a qualidade do sono da pessoa. A gente tem Exatamente. Ferramentas para isso, para investigação. Precisamos ser curiosos, eu preciso me incomodar com a minha condição fisiológica. Tipo, se eu não estou dormindo direito, por que será que eu não estou dormindo direito? E não buscar um remédio para que eu não estou dormindo direito, logo preciso de um medicamento. Mas a gente descobrir a causa desta alteração. A ansiedade, é um nervosismo, a minha mente não desliga. Existem diversas táticas que a gente pode utilizar para melhorar a qualidade de sono. Mas a consequência dessa qualidade de sono ruim, cronicamente, é aumentar, sim, teu risco de doença cardiovascular. E a hipertensão é um dos grandes fatores. E a gente pega ali, sabe o que é interessante? O sono ruim é uma das principais causas, colado com a ansiedade, para oscilação de pressão arterial. Sim. Então, durante a noite, durante a noite. E quando você não tem um sono reparador, o que acontece ao longo do teu dia? Então, é um conflito gigantesco. Sim. E, às vezes, banalizado, tanto o diagnóstico como o acompanhamento. É verdade. Então, a maioria dos pacientes, eles chegam ao consultório, né, com um quadro de hipertensão, de pressão alta, e a maioria dos médicos acabam iniciando uma medicação, né? Então, assim, veja como é importante fazer o diagnóstico, olhar para o paciente como um todo, perguntar para o paciente como está o seu sono, porque muitas vezes, como o senhor relatou, muitas vezes essa pressão arterial alterada está associada ao sono de má qualidade, há um distúrbio no sono. E esse distúrbio que geralmente é a apneia do sono, onde o paciente tem as paradas respiratórias e nessas várias paradas que ele faz respiratórias durante o sono, ele tem essa elevação da pressão. Então, assim, é extremamente importante. Eu vejo muito no consultório, quando o paciente vem tratar a apneia do sono, ele fala, eu estou hipertenso, eu acabei de descobrir a pressão alta. Então, e agora, descobriu a apneia do sono. Ou seja, é bem provável que a apneia do sono está causando aquele aumento, aquele descontrole da pressão arterial durante o sono. Porque geralmente esses pacientes, eles vêm com a alteração da pressão noturna, né? E aí quando a gente começa a tratar a apneia, a pressão arterial, ela declina e ela realmente volta para os níveis que ela deveria estar, que ela deve estar durante o sono. Então ela tem essa redução de 20% e o paciente volta a ter uma pressão arterial normal. Ou seja, quem estava causando essa pressão arterial alta era a apneia. Por isso que a gente sempre tem ali, né? Existe hoje a medicina do estilo de vida, que existem perguntas importantes, né? Um deles é a tua qualidade de sono. E às vezes a gente, muito, como médico, passa desapercebido. Acaba passando, né? Passa desapercebido. Quando a gente pega a diretriz de hipertensão, o tratamento de uma hipertensão, de um pré-hipertenso estágio ou hipertensão estágio 1, não é tratar com medicação. É simplesmente induzir o paciente à investigação de outras causas e, ao mesmo tempo, fazer uma intervenção no estilo de vida. Uhum. Não é simplesmente, cara, vai para academia, come melhor. É você, cara, vamos ter um acompanhamento nutricional, vamos melhorar teu estilo de vida, vamos investigar sono, vamos tentar controlar peso, redução de circunferência abdominal. Isso é intervenção no estilo de vida. Sim. Só que
a maioria não está disposta a fazer intervenção. A maioria quer a solução de curto prazo. Então, o desafio é tentar trazer as pessoas para uma bandeira que elas levantam muito, às vezes, na rede social, que é o que? Porque remédio, tudo bem. Você não gosta de remédio? Ótimo, também não gosta de prescrever. O quanto você está disposto a mudar o teu estilo de vida para não precisar de medicação? E eu sempre falo, na hipertensão, quanto pior o paciente, mais esperança a gente vende. Você chega fumando, bebendo, acima do peso, sedentário, se alimentando super mal, com sono ruim, olha quantas oportunidades de melhoria você tem. Agora, se você chegar já todo estável, com a vida toda redondinha, hipertenso, infelizmente o remédio será companheiro da tua vida. Então, o que a gente precisa desconstruir? A aversão à medicação, porque a gente acabou de falar logo no início que a hipertensão é a principal causa de doença cardiovascular fatal, e ela continua sendo. Por quê? Porque não dá sintoma. E se não dá sintoma, eu consigo baixa adesão no grau de consciência que você tem que tomar um remédio para o resto da tua vida por uma doença que você não sente nada. E às vezes o remédio te dá efeito colateral e você não conversa com o teu médico sobre efeito colateral. Você simplesmente abandona o tratamento medicamentoso. Então o desafio é, eu não preciso medicar todo mundo, mas a maioria não faz o que é preciso para não ser medicado. Sim. Então você acaba utilizando mais medicação do que deveria. Mas porque o grau de consciência sobre estilo de vida ainda é muito baixo. Apesar de grau de consciência de sapiência, você sabe bastante, mas não está disposto a fazer o que é preciso. E é muito interessante esse ponto que o senhor tocou em relação à consciência, né? Porque assim, como a hipertensão, a maioria dos pacientes, quando começa a desenvolver, não tem sintoma, a mesma coisa é o sono. As pessoas não olham para o sono, elas não percebem, elas não conseguem olhar para o sono e avaliar como eu estou dormindo. Porque se a pessoa para e verifica, não, eu não estou dormindo bem, algo está estranho no meu sono, eu não durmo bem, eu acordo várias vezes durante a noite, eu vou ao banheiro várias vezes para urinar, não é normal. Um paciente adulto jovem, 40 anos, levantar 3, 4 vezes para ir ao banheiro, né? Então, assim, o que acontece? A pessoa não olha para o sono, ela negligencia o sono. E isso é geral, né? Então, aí se a pessoa olha para o sono, consegue observar que no sono pode estar acontecendo algum distúrbio, aí ela também vai até citar ao médico essa situação, né? Mas é aquela situação, a pessoa não sente a questão da apneia do sono, ela é difícil de diagnóstico. Por quê? Porque a pessoa ela começa a dormir mal. Aí ela trabalha durante o dia, está estressada, ela volta, dorme mal. Ela acha que o dormir mal, o sono ruim é devido ao dia a dia. Ela não consegue relacionar que pode estar acontecendo um problema, um distúrbio durante o sono, que é a apneia do sono, que é o ronco. O ronco, ele fragmenta o sono. Os estudos mostram que o ronco também pode desencadear a doença cardiovascular, também altera a pressão arterial, né? Por ele fragmentar o sono, né? Então ativa o sistema simpático, a pessoa fica mais estressada, ela dorme menos, ela não consegue aprofundar o sono. Quem ronca geralmente tem aquele sono superficial, né? Então ele não tem aquela fase do sono N3, que é o sono profundo, do relaxamento mesmo, né? Do sono REM, que é o sono reparador. Então o ronco já é um sinal. Então o ronco está sinalizando ali para a pessoa que ela não está respirando corretamente. Aí você não respira, está roncando, não está entrando o oxigênio, né, correto, que precisa ser necessário para o seu organismo. E aí você está desencadeando ali vários problemas. E assim, o teu organismo é cheio de sensores. Se entra menos oxigênio, você dessatura, ou seja, a concentração de oxigênio no sangue fica menor. Reduz a concentração. Existe uma fórmula que é débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai do coração, é igual a pressão arterial vezes frequência cardíaca dividido pela resistência vascular periférica, que é a dificuldade do sangue caminhar na periferia. Se eu tenho menos oxigênio, o teu organismo manda mensagem lá para o cérebro dizendo assim, olha, estou precisando de mais sangue, porque eu tenho pouco oxigênio. O que acontece com você? Como é que aumenta o débito cardíaco? Frequência e pressão. Se eu oxigeno menos, automaticamente, com o mecanismo fisiológico do teu corpo, ele vai aumentar a tua pressão e vai aumentar a tua frequência cardíaca. Exatamente. Então, assim, o teu corpo ele é perfeito. Se você está estragando ele, é uma questão de tempo para ele te retribuir
o que você faz com ele. Se está fazendo coisa boa, ele te retribui bem. Se está fazendo coisa ruim, ele te retribui mal. Existe uma causa muito frequente de pessoas buscarem um consultório, né? É o quê? Palpitação à noite. As pessoas vêm, doutor, estou tendo arritmia à noite, eu acordo desesperado, com o coração acelerado, tenho que sentar na beirada e logo depois passa. Relaxa. A maioria das vezes não é arritmia. É simplesmente o teu corpo te acordando para você não morrer afogado. Eu sempre gosto de usar um exemplo. Estava tendo a apneia Estava tendo uma sono, apneia. A apneia e o coração está ali e o cérebro acordando ele, né? E eu falo sempre assim, gosto de usar um exemplo. É como você tentar, você cansou da sua vida, você vai tentar se matar afogado na pia do banheiro. Chega uma hora que você, mesmo não querendo tirar a cabeça de lá de dentro, você vai sair. Porque o teu cérebro ele tem um mecanismo que é contra a tua falta de bom senso. A mesma coisa acontece à noite. E daí existe o problema dos medicamentos que te causam sedação. Os remédios que são indutores de sono, que são mais sedativos. Exatamente. O risco de você medicar é porque ele pode reduzir a resposta do teu mecanismo de defesa. Então, se você está com insônia, busque um profissional especialista em sono. Exatamente. Não busque o remédio da vizinha ou de uma pessoa que faz o uso. Não pega dica com alguém que está tomando aquele remédio, porque você não sabe o mecanismo do teu problema de sono. Pode ser simplesmente uma mente acelerada, ok. Pode ser ansiedade, ok. Mas pode ser um distúrbio do sono, que pode ser mecânico, e você estar acordando no meio da madrugada com condições como essa, é o teu mecanismo de defesa para não ficar com falta de oxigênio. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O uso indiscriminado de medicação, ele não só causa dependência, mas pode também causar risco para você. Exatamente. E a gente vê muito no consultório. Os pacientes já chegam com medicação, usando medicação para dormir, né? E tendo apneia do sono. Então, assim, realmente é um risco muito alto, porque ele vai ter uma apneia muito mais prolongada, a oxigenação dele vai diminuir. Então, essa apneia pode ser de 1 minuto, até mais de 1 minuto, sem respirar, né? E aí a gente tem aquela apneia cada vez mais grave. E o paciente tomando remédio para induzir, para manter ele ali totalmente dopado, né? A gente fala que o remédio derruba o paciente, né? E ele tem menos percepção e mais dificuldade para despertar. E acontece aquele desequilíbrio do cérebro brigando com a medicação, porque o nosso cérebro, quando nós estamos tendo apneia, ele age como um mecanismo de defesa, ele está ali alertando a pessoa, acorda para a pessoa voltar a respirar. E se a pessoa está sob efeito dessa medicação, ele vai ter mais dificuldade, o cérebro vai ter mais dificuldade para acordar a pessoa, e a pessoa vai ter mais tempo em apneia, e o dano cardíaco é muito maior, porque não é somente o número de paradas que você tem por noite, né, por hora, que a apneia hoje é considerada grave, mas sim pela queda do oxigênio, pela dessaturação. Então, o tempo que você fica sem oxigênio, ele também é um índice de agravamento, né? Então, a gente consegue hoje avaliar a apneia pelo número de paradas respiratórias e pelo nível de oxigenação que essa pessoa mantém durante o sono. E que muitas vezes a gente vê apneias gravíssimas, com pacientes saturando, né, 50% à noite. Imagina, 50%. Se você chegar numa emergência, você vai direto para UTI ser entubado, né? Não tem. Então, é realmente um distúrbio do sono e que precisa ser avaliado. Por isso que a gente bate muito na tecla, observe seu sono, né? Veja se você está roncando, porque geralmente quem ronca, quem está do lado está reclamando do ronco, né? Ou a esposa, ou o namorado, a namorada, quem está do lado está sendo incomodado, né? E aí, procure e converse com seu médico. Olha, meu sono não é bom, eu ronco. Então, isso já é um sinal, né? Já dá um sinal para o médico para que ele investigue e peça o exame do sono. Assim como nós temos exames cardiológicos, né, vários específicos, Holter, mapa, nós temos o exame do sono que chama polissonografia. É um nome difícil de falar, mas peça para o seu médico o exame do sono para avaliar o seu sono. É muito importante. Você pode estar tendo um distúrbio do sono e que está desencadeando seus problemas, hipertensão, arritmia, né, doutor Rizieri? Isso mesmo. A gente tem ali hoje o Holter, que é um exame que fica com você 24 horas e tem a função de mapear teu batimento cardíaco. Em alguns deles você tem
um software que avalia a relação da frequência cardíaca com a oscilação do tórax, porque você fica com o eletrodo descolado. E ali te dá um parâmetro de possíveis apneias. Não é um exame para diagnóstico, mas é um exame bom para rastreio. Então, quando você encontra pausas ali, suspeitas de pausa, encaminha. A polissonografia é um exame super interessante. Hoje você tem diversos tipos. Você pode fazer desde dentro da tua casa. Eu sempre falo que a melhor cama para você dormir é a sua. Exatamente. Né? Então, você tem um sono mais fisiológico. Então, tem essa possibilidade bem interessante. Acho que o fato é que a gente precisa entender que, imagina, teu coração ele precisa de um descanso. Em média, o coração bate de 80 a 100 mil vezes dia. Quando você não tem o sono reparador, teu coração não descansa, ele não reduz frequência, ele não tem um relaxamento bom das fibras, ele fica o tempo todo em alerta. Só que isso um dia, uma semana, ok, mas 10, 15, 20 anos, como é que fica? Então, imagina, eu sempre costumo ver assim, homem, então é fantástico, né? Ele começa, quando você tem uma vida ativa, daí você vai construindo algumas obrigações ao longo da vida e você vai deixando os teus cuidados pessoais, né, de lado. Aumentando o peso, adquirindo hábitos que não são interessantes e, ao mesmo tempo, o nível de cuidado masculino é muito inferior ao da mulher. E por que a gente fala muito nome? Porque é o que mais tem problema de apneia. Então, e consequentemente de hipertensão e de doença cardiovascular. A longo prazo, isso pode afetar? Pode sim. A gente está tendo aí a hipertensão crônica é a principal causa de insuficiência cardíaca. Só que para você evoluir com insuficiência cardíaca, primeiro teu coração começa a ficar musculoso. Por que ele fica musculoso? Porque ele tem que bombear contra uma força maior para expulsar o sangue de dentro dele, que é a força que está dentro do vaso, que é o quê? Que é a pressão arterial elevada. Quanto mais meu coração bombeia, mais musculoso ele fica. É como entrar na academia, levanta 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, o teu braço vai crescendo. A mesma coisa acontece com o teu coração. Depois de um certo grau de hipertrofia do músculo cardíaco, ele faz um fenômeno de remodelamento. E ele sai de uma fase hipertrófica para uma fase dilatada. E daí essa fase dilatada é irreversível. Você evoluiu. Às vezes você muda, esse remodelamento acontece em uma semana para outra. Uma semana você está bem, de repente sua qualidade de vida piora absurdamente. Só que uma semana até você não estava sentindo absolutamente nada. Então, o desafio é conscientizar você de que o controle da pressão arterial é importante e uma das vezes você esquece do básico, que é teu sono, que é a tua qualidade básica de vida. O sono, eu sempre costumo dizer, quando eu oriento as pessoas sobre mudança de estilo de vida, existem 3 coisas na vida que você faz por você. Você se alimenta, você pratica atividade física e você dorme. O resto você normalmente está fazendo para alguém. Compromissos familiares, de trabalho, de amigos, mas por você mesmo são basicamente essas 3 coisas. Se você for fazer uma análise, dificilmente depois de uma certa idade você tem, esse momento é só meu. Não, dificilmente você vai conseguir isso. Isso são ilhas na tua rotina, porque a tua rotina mesmo é muito dedicada aos compromissos que você buscou. Mas para você é dormir, comer e malhar. Então, toma cuidado, cuida bem desses 3 pontos. Se alimenta com qualidade, pratica atividade física regular, tira pelo menos da tua vida e tenha cuidado com o teu sono. É um dos itens mais importantes da tua vida e muitas vezes banalizado. Exatamente. Muito banalizado. E as pessoas desconhecem também que existe distúrbio no sono. Então, assim, a apneia do sono, o ronco, eles são distúrbios respiratórios do sono. E as pessoas acham que roncar é normal, né? Oxe. Todo mundo que chega, quer dizer, os pacientes que eu recebo, todos eles falam, mas eu achava que roncar era normal. Roncar, novamente, roncar não é normal. Roncar significa que você não está respirando corretamente durante o sono. E se você não está respirando, o teu oxigênio está caindo, está sendo reduzido, a tua oxigenação está reduzida. E essa oxigenação reduzida, ela vai desencadear problemas cardíacos, hipertensão, arritmia, e aí nós vamos evoluindo, né, doutor Rizieri? Então, roncar não é normal. E ter apneia do sono, e geralmente o ronco vem associado à apneia. O ronco é o primeiro sinal, né? Começa a roncar e daqui a pouco o paciente já está tendo apneia do sono, que são as paradas respiratórias, né? Então, esses 2 distúrbios do sono, a apneia do sono, ela é o distúrbio do sono mais prevalente na população.
É assustador, mas nós temos um estudo de 2019 que ele fez um mapeamento mundial e nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo com apneia do sono. Né? Então, no Brasil, nós temos 70 milhões de brasileiros com apneia do sono. E o mais preocupante, eu sempre digo, que somente 15% tem diagnóstico. Então, nós temos, assim, uma defasagem no diagnóstico, uma deficiência no diagnóstico do distúrbio do sono e, consequentemente, no tratamento. Então, olhar para o sono, o sono foi incluso um dos pilares da saúde, né? Então, assim, olhar para o sono, falar sobre o sono numa consulta com o cardiologista é muito importante. Eu sempre comento, sempre falo para o paciente, você já foi ao seu cardiologista esse ano? Não, então comente, fale com o seu médico que você ronca, né? Que você tem apneia do sono, porque elas se interligam. A gente tem 80%, 90% dos pacientes que têm hipertensão têm apneia do sono. Então, assim, essa semana mesmo eu atendi o paciente e eu estava atendendo a mãe do paciente, né? E ela, e explicando para eles a questão dos sintomas, tudo, as consequências da apneia. E ele falou assim, eu sou hipertenso, eu acordo várias vezes à noite. Ele se identificou tanto com sintomas que ele falou, eu vou ligar para o meu cardiologista e vou pedir para fazer esse exame do sono. Então, é muito importante fazer o exame do sono, né? Para fazer primeiramente o diagnóstico, tratar a apneia ou prevenir que essas doenças, né, comecem a se desenvolver, a hipertensão e a arritmia, ou minimizá-las, que é o que a gente vê na prática clínica. Quando o paciente começa a tratar o distúrbio do sono, a apneia, o médico consegue às vezes até reduzir medicação ou até mesmo retirar, né, a medicação. Eu vejo muitas pessoas com uma obsessão pelo número de horas que você dorme. 6, 8 horas. Sim. E a gente esquece de entender fisiologia. A gente vê a transição do sono ao longo do nosso envelhecimento. Quando você é criança, você tem aquele sono polifásico, você dorme picado várias vezes ao dia, dorme muito mais, faz parte da necessidade fisiológica. Ao longo da vida, a nossa quantidade de sono vai diminuindo, inclusive na terceira idade o idoso dorme menos. Só que ele quer ter a quantidade de sonos que ele vê alguém falando na internet, que o ideal é dormir 6, 8 horas. O que é importante é a gente entender se o teu sono, a qualidade, se o teu sono é reparador. Dorme 5 horas e está plenamente descansado, você não está tendo nenhum déficit ao longo do teu dia, você vai para uma reunião, você se mantém desperto, atento, você não sente estafado, às vezes o teu organismo está adaptado a essa quantidade de sono. Outras pessoas que têm um distúrbio muito frequente, principalmente quando a gente fala aí, são pacientes de meia idade, é aquele soninho depois do almoço atrapalhando o sono noturno. Então é importante a gente individualizar. O sono, ele precisa ser um pouquinho mais investigado, porque nem sempre você tem distúrbio. As pessoas se preocupam muito com a quantidade e pouco com a qualidade. Existe um trabalho que saiu esse ano passado mostrando que a carência do sono pode ser suprida por uma atividade física regular. Mas não quer dizer que você tem que dormir pouco. O melhor dos mundos é você ter os dois em boa quantidade. Então, não faz sentido acordar cedo para ir malhar. O estudo veio derrubar isso. O importante é você não ser sedentário, que também é uma doença inflamatória. O sedentarismo aumenta peso, piora a qualidade de sono, aumenta ronco. Então, assim, a gente tem... O ser humano, ele é complexo. As decisões, elas não são unilaterais, elas são multilaterais. A gente tem que entender que você vai lidando com uma situação aqui, uma situação ali. E muitas vezes a gente encontra objeção com relação ao tratamento. Eu vejo pacientes que declaram amor ao CPAP e outros declaram ódio. Mas o benefício, quando a pessoa se adapta, encontra a máscara com boa qualidade, né, que adapta melhor a ele, existem vários tipos, né? Eu sempre recomendo falar, cara, abra a mente, você precisa da ferramenta. Né? A não utilização não é uma opção, você tem o distúrbio. A gente pode ver, e tem pessoas que, às vezes as pessoas entendem que a apneia, fecha os olhos, você imagina aquele cara que ronca, que está acima do peso. Não, tem gente que tem apneia que é um cara bem magrinho, jovem. Entende? E ele vai precisar do CPAP porque ele não pode emagrecer para melhorar.
Então esse é o pior caso, às vezes, né? Porque ele nem acredita, putz, será que eu tenho apneia mesmo? Porque eu não tenho o biotipo típico. É porque a gente rotula o cara que está acima do peso, que ronca e ele tem apneia. Mas nem todo mundo, a apneia, ela não necessariamente precisa estar associado com ronco somente e também não está associado com o teu peso corpóreo. É uma ciência por trás disso. O sono, hoje, no entanto, existe especialidades e especialistas que lidam com sono, inclusive nesse podcast. Sim, é verdade. Isso é muito importante falar, porque as pessoas almejam, não, eu quero dormir 7, 8 horas. Mas é muito individual, é a mesma coisa. O sono, ele é individual, ele muda de acordo com a faixa etária. O idoso, eu recebo muito paciente idoso e ele fala, poxa, eu quero dormir 7, 8 horas, mas mudou o padrão de sono. É um sono mais superficial, né? O idoso tende a ter um sono mais cedo e ele acorda mais cedo, 3, 4 horas da manhã, ele já está acordado e o sono dele não é insônia, é o padrão de sono do idoso, né? Então, a gente precisa realmente respeitar, né, a individualidade de cada pessoa e olhar para o paciente, olhar para a pessoa, olhar para o sono de forma individual. A mesma coisa é o tratamento da apneia do sono e do ronco, é individualizado, por isso que precisa ser bem avaliado. Muitos pacientes não vão precisar do CPAP, outros vão precisar do CPAP, né? Então, tem vários tratamentos aí para tratar o sono. O importante é olhar e valorizar o sono, porque a gente sabe que se a gente não tiver um sono de qualidade, a gente vai desenvolver doenças, e principalmente doenças cardiovasculares, que são as doenças que nós estamos falando hoje. E além da arritmia, doutor Rizieri, assim, em relação aos pacientes que já têm insuficiência cardíaca congestiva, né? Tem insuficiência cardíaca, esses pacientes, vocês costumam solicitar o exame, investigar o sono ou somente fazer o tratamento da insuficiência cardíaca? Na verdade, assim, esse paciente com insuficiência cardíaca, ele já tem o sono muito prejudicado. Um dos principais marcadores de pior é que ele não consegue fazer um decúbito horizontal, né? Ou seja, ele não consegue deitar reto na cama. Muitas vezes ele já tem cabeceira elevada, ele já tem ali que usar 2, 3 travesseiros. Esse paciente, ele já está com uma doença muito evoluída, a qualidade de vida dele é muito baixa. E quando ele está muito estável, ele até tem uma qualidade de vida. Mas, às vezes, o suporte externo ventilatório, como o CPAP, é um grande auxiliar para ele, porque a gente já tem clareza que o sono dele é ruim, até mesmo pela doença. Daí você vira uma bola de neve. A falta de cuidado ao longo da vida no sono propiciou o aumento da pressão arterial e, consequentemente, aumentou o risco dele de insuficiência cardíaca. Por que eu te falo assim? Porque são doenças multifatoriais. Dificilmente você consegue apontar o dedo como um fator causador. Você tem genética, padrão alimentar, qualidade de vida, estresse, enfim, uma série de coisas. Só que daí ele chega naquele momento que a insuficiência cardíaca, o sono ruim piorou a insuficiência cardíaca, pode ter um dos fatores, mas daí esse paciente também, com a insuficiência cardíaca nesse estágio, ele tem uma péssima qualidade de sono e vira uma bola de neve. Então, às vezes, o CPAP, esse dispositivo externo, pode melhorar a qualidade de sono dele. Mas, assim, já é tarde demais. O objetivo de conteúdos como esse é para que você não chegue naquele ponto. Não chegue ao ponto da insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, a imensa maioria, é porque você não se cuidou adequadamente ao longo da vida. É difícil falar isso, é difícil ouvir isso, mas é fato. A gente tem a meia-culpa por, de repente, numa fase não ser tão enfático contigo. Ao mesmo tempo, quando a gente é muito enfático, a gente é um médico que causa o terror. Então, a gente traz conteúdos informativos e fala sobre hipertensão, tem campanhas Eu Sou 12x8, fala Setembro Vermelho, Dia do Cardiologista, Dia da Hipertensão. Você fala, pô, não aguento mais falar de hipertensão. Mas você continua não se cuidando. E daí a gente fala de insuficiência cardíaca. Até como aparece alguém famoso, você olha, insuficiência cardíaca. Qual que é a principal causa? Hipertensão. E por que causa isso? Porque de cada 10 pessoas que têm pressão alta, 8 não sente nada. Não trato, deixo o negócio correr solto, assim como o sono ruim, e daí a hora que você vai vir, você já está tratando o sintoma, que é a consequência de uma doença crônica, mal conduzida, mal tratada. Então, a gente precisa se incomodar. Eu me incomodo, precisa ser incomodativo. Então, eu vou lá e falo. Cada vez mais eu tento fazer coisas e eu tenho um bordão que eu uso sempre, que é, eu te dou dicas para você cuidar melhor da tua saúde, porque eu não cuido da tua saúde, eu cuido da tua doença. Eu te oriento como você cuidar da tua saúde. Mas quando você vem com um sintoma comigo, você já vem com a doença.
E eu estou cuidando daí da tua doença. Eu medico a doença, eu não medico saúde. Saúde não precisa de remédio, precisa de hábitos bons. É verdade. E aí é que a gente está aqui, esse programa, esse podcast é justamente para isso, para orientar, para passar informação para as pessoas da qualidade de sono e o quanto o sono ele influencia na saúde e na qualidade de vida das pessoas, né? Então, porque se as pessoas prevenirem, tratarem, cuidarem dos 3 pilares, né, que a gente tem falado muito, sono, alimentação e atividade física, elas não vão desenvolver essas doenças, né? Ou então, pelo menos, elas vão retardar que essas doenças cheguem, né? É isso, assim, você tem diversos tipos de tratamento. Você tem condições cirúrgicas que quando você opera, você melhora. Ah, mas eu tenho medo de cirurgia. Eu falei, tudo bem. Tem que operar, você não tem que fazer absolutamente nada. Você vai ser o fruto das suas escolhas ao longo da vida, né? Então, assim, o que é gostoso da vida é que você tem sempre o poder da escolha. Ah, nem sempre. Não brigar pela tua escolha também é uma escolha. Não buscar a escolha melhor para você também é uma escolha. Então, a gente sempre tem o poder da escolha. Mas é mais fácil a gente delegar a consequência por um fator causal que, teoricamente, não está na tua mão. Mas se você for bem reflexivo, tudo está na tua mão. É meio filosófico, é sim, mas você entender que é muito autorresponsabilidade. Saúde é uma questão de autoconsciência, de escolhas, de você dizer não dá, não posso, não quero. E o não, ele incomoda. O não, ele te tira da zona de conforto. O não deixa você ser uma pessoa tão agradável assim. Mas o não, às vezes, é um sim para você, para a tua saúde, para a tua qualidade de vida. Então, é importante você ter essa clareza, porque não dá para a gente negligenciar. Não dá para a gente querer arranjar um culpado pelas nossas escolhas. Então, eu falo muito porque eu já vivi isso. Eu cheguei à obesidade grau 2, porque eu dizia sim para as minhas emoções, para as minhas ansiedades, para as minhas crises, e foi dizendo não que você muda, entendendo que eu estou no comando da minha vida, mas eu posso mudar, mas é porque minha vida é estressante. Mas assim, a vida de todo mundo é estressante. A tempestade vem para todo mundo. Tem que aprender a nadar. E para poder aguentar o dia a dia, a gente precisa ter saúde, né? E sem saúde, sem um sono reparador, sono de qualidade, você vira uma bola de neve, vira um ciclo vicioso, né? Porque você dorme mal, acorda mal, passa o dia mal, né? Estressado, cansado, sonolento, vai dormir, não tem sono reparador. E aí vira uma bola de neve. Então, aí a pessoa chega num colapso, né? E essa questão de escolhas, ela foi bem importante você falar em relação a isso, porque muitos pacientes, quando fazem o diagnóstico de apneia do sono, eles demoram muito para iniciar o tratamento, né? Porque eles ficam, não, eu não vou usar esse aparelho, eu não vou usar aquele aparelho, eu não vou me adaptar àquele aparelho. E aí eu recebo pacientes, pasme, com diagnóstico de apneia do sono há 2 anos. E sem tratamento, né? Simplesmente negligenciou e disse, não, eu não vou tratar. Vou ficar com o problema. Então, assim, a escolha. Por que não escolher, não optar pelo melhor? Ou pelo menos por tentar, né? Eu assim, sabe, Luciana, eu gosto de fazer tentar adaptar ao tratamento, tentar experimentar, porque como é uma coisa nova, tratamento da apneia do sono não é conhecido, né? A gente não é como um medicamento que você vai ali na drogaria e o médico te passa e tu encontra em todas as drogarias. Não é eu assim. faço uma meia-culpa. Acho que muitas vezes é nosso dever como profissional de saúde despertar o grau de consciência. Então as pessoas optam por negligenciar por 2 anos porque ele não tem noção da importância ou da gravidade. A maioria é por conta disso, porque ele acha que é só para tratar o ronco. Exato. Entende? Ele não tem noção. E daí, são canais como esse, eu gosto muito de falar e parabenizo você aqui por ter um conteúdo nichado, que é sono, porque faz a diferença em quem está buscando conhecimento. Porque o objetivo aqui é te informar, a você ter um grau de consciência maior para saber que você pode buscar a solução. Então, muitas vezes, a falta de consciência gera esse tipo de comportamento. E Sim. Quem tem a capacidade de criar a consciência em outras pessoas? Eu, você,
outras pessoas que estão lá, que têm um tempo e que podem comunicar. Você pode comunicar o porquê que deve, qual é o risco, vamos lá, vamos buscar mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, tudo para você. E hoje você tem acesso à casa da pessoa. Antigamente você tinha que entrar num portal, numa TV, num jornal. Hoje não, você está na mão das pessoas. Né? Então, hoje a gente tem uma missão, que é o quê? Tentar te informar vários conteúdos para que você se cuide melhor. Para você ter um grau de consciência que você tem o poder da escolha sobre o futuro da tua saúde. Não é um projeto verão, é um projeto velhice, com qualidade de vida, com dignidade preservada. E, ao mesmo tempo, você consegue entender que você está no comando. O capitão do navio sempre será o dono da saúde, o paciente. E ele tem o poder da escolha. Então, a gente também tem que fazer meia-culpa. Por quê? Porque quase ninguém fala sobre isso. É verdade. A gente não pergunta nem no consultório, às vezes, como é que está o sono. Qual que é o sintoma? Ah, dor no peito? Tá, então faz esse exame e volta e a gente dá uma olhada. Como é que está teu sono, tua alimentação? Está praticando atividade física? O que você faz de atividade física? Quantas vezes por semana? Como é que você come? Muito ou pouco? Eu como muito, eu como pouco. Pouco quanto? O que você come? Qual que é o padrão alimentar? Ou seja, a gente esquece do que é importante, que é o quê? O hábito da pessoa. A gente dá valor para o sintoma, busca um exame que vai avaliar o sintoma, mas esquece de entender que tudo começou antes do sintoma de um hábito irregular, crônico, que gerou uma série de problemas. Entre eles também o comportamento do sono. Então a gente precisa realmente se incomodar, dar valor para conteúdos assim, para falar cada vez mais, para que as pessoas também tenham um grau de consciência maior. Hoje a gente tem doenças que as pessoas são sábias, elas já vêm com um monte de informação, o que é legal, para mim é desafiador, eu me desafio a estar estudando sempre para entregar um melhor conteúdo. Eu tenho que estudar hoje sobre suplementação, sobre sais minerais, sobre vitaminas. Por quê? Porque o meu público quer saber um pouco mais sobre isso. Então vamos lá atrás, vamos nos especializar um pouco mais nisso. Por quê? Porque é saúde. O nosso objetivo é esse, é propagar a saúde, né? Que as pessoas cuidem da sua saúde, cuidem do seu sono, cuidem da sua alimentação, né? Então, é isso, para que as pessoas tenham um envelhecimento com saúde. Envelhecer, todo mundo quer envelhecer, né? Mas como a gente quer envelhecer? Com qualidade, não envelhecer dependendo. Ontem mesmo eu tive um paciente e ele falou assim, tá muito difícil para eu usar esse equipamento. Assim, psicologicamente, ele estava com muita barreira, né? E eu conversei bastante com ele para que ele entenda que ele está num divisor de águas. Se ele não tratar a apneia do sono grave que ele tem, talvez ele não consiga envelhecer, né? Porque ele pode, inclusive, ter uma morte súbita, ele pode ter um infarto, né? Ele pode ter um pico hipertensivo durante o sono, que pode levar a um AVC, e ficar dependente, né, de outras pessoas. Então, se você quer, que todo mundo quer, né, que a gente almeja isso, envelhecer com qualidade, com saúde, né, com consciência, com a sua concentração, a sua memória, consciência de tudo que está acontecendo e domínio da sua vida, a gente tem que plantar, tem que cuidar da saúde, a gente tem que cuidar desses pilares, né, que é sono, qualidade, alimentação de qualidade e atividade física. Existem 3 perguntas que mudam o jogo e que todo mundo que está assistindo pode responder. Primeiro, quantos anos você quer viver? Segundo, como que você quer chegar lá? Qual é a qualidade de vida que você quer ter nesses anos que você tem como meta? E a terceira, que muda o jogo, o que você está fazendo para chegar lá do jeito que você quer? Então se pergunte todos os dias isso. Terminou o dia, olha para o espelho, fala assim, como é que foi meu dia hoje? Qual foi o compromisso que eu tive comigo? Como que eu lidei com a minha rotina? E isso muda o jogo. Porque todo mundo quer ter uma excelente qualidade de vida lá, mas sentado no sofá sem fazer nada. Sabe? Satisfazendo as tuas ansiedades com prazeres de curto prazo. E isso, com certeza, não tem um pote de ouro no final do arco-íris. Você só recebe aquilo que você faz. Meu avô já dizia, quem planta limão não colhe laranja-lima. Então, exatamente. Você é fruto das escolhas que você fez ao longo da vida toda. É das suas escolhas.
E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em relação aos pacientes, que o senhor tem pacientes que fazem tratamento de apneia do sono, assim, o senhor fez o diagnóstico, né, encaminhou para iniciar o tratamento, e esses pacientes retornam. Qual é o retorno deles para você, assim, depois que eles já estão tratando o sono? Qual é o benefício? O que eles sentem de benefício com o tratamento do sono? É impressionante o depoimento, assim, no sentido da qualidade de vida, né? Melhora da produtividade, redução de ansiedade, de irritabilidade, né? Pressões mais estáveis. Uma das principais causas que a gente observa na apneia do sono é instabilidade de pressão, aquela pressão que não consegue ficar linear, né? Dificilmente a pressão arterial ela fica dando picos. Duas coisas mais frequentes que fazem: crises ansiosas e apneia do sono. Então, quando você tem um paciente com uma pressão muito lábil, né, muito oscilante, vale a pena você fazer essa investigação. O depoimento é praticamente o paciente que percebe, e qualquer pessoa que tem o distúrbio e começa a fazer o tratamento, é perceptível. Primeiro mês você já percebe, né? Então, ele volta apaixonado. Existe uma queixa gigante que é o início da adaptação da máscara, né? Sim. Mas depois que ele encontra uma que dá a gente fala que dá um match com ele, né? Ele, nossa, só gratidão, agradecimento, e ele percebe que, cara, quanto tempo eu rodei por aí e não percebi que o problema era algo que eu nem dava valor, que é o sono. Mais uma vez, assim, tenha curiosidade, sabe? Pergunta para tua parceira. Você brinca assim, você ronca? Fala, nunca me ouvi, doutor. Daí a pessoa olha do lado. Eu tenho uma frase que eu brinco assim: a qualidade de sono sua é diretamente proporcional ao tamanho da olheira da sua esposa, da pessoa que está do teu lado, que divide a tua cama. Então, assim, é importante a gente ter essa clareza, porque a qualidade de vida está ligada ao básico. Cuida do básico. Come direito, é o conselho de mãe. Come direito, sai do sofá, deixa de comer besteira, vamos dormir cedo, desliga essa luz, desliga tudo, vamos fazer higiene do sono, enfim, são coisas básicas que dão um grande resultado. É fantástico. Eu vejo diariamente assim o retorno dos pacientes que iniciam o tratamento da apneia do sono, do ronco. Então, o benefício é muito, assim, é da água para o vinho, como eu falo, né? Então, assim, a pessoa, ela tem uma vida antes e uma vida depois do CPAP. Quando ela tem a apneia do sono, ela tem um sono fragmentado. Então, e quando ela inicia o tratamento não é tão simples. Por isso, precisa ser orientado, precisa ser bem acompanhado por um profissional do sono. Eu sempre falo, não adianta você achar que um equipamento vai fazer o teu tratamento do teu sono. Não é o equipamento, é o profissional que está ali, capacitado na área do sono, que ele entende essa área, é uma área nova, né? E ele é que vai te conduzir ao tratamento, te conduzir ao teu acompanhamento para que você consiga aderir ao tratamento. Mas os pacientes, eles começam a fazer atividade física pela manhã, porque eles começam a ter, depois do tratamento, usando o CPAP, eles têm um sono de qualidade, o sono é mais profundo, o sono mais contínuo, a pessoa acorda mais disposta, ela acorda mais cedo, inclusive. Aquela quantidade de horas que ela dormia, ela precisava de 9, 10 horas para recuperar um pouco a energia, e ela ainda assim sentia cansaço durante o dia, sonolência. Isso reduz muito, porque o sono, a gente consegue regular a quantidade de sono ideal para aquela pessoa, né? Regular o ciclo circadiano dela. Então, ela acorda mais cedo, ela faz atividade física. Eu tenho relatos de pacientes que, olha, eu nunca acordei 5 da manhã, 5:30, para ir fazer uma atividade física. Agora eu acordo às 5 horas e vou para academia. Eu malho, eu faço minha atividade antes de ir para o meu trabalho. Isso graças ao quê? Ao tratamento do sono. Então, é muito gratificante. Você vê, as pessoas, o paciente, ele tem uma nova vida. Ele se sente uma nova pessoa, com energia, ele trabalha melhor, o desempenho no trabalho é melhor, o desempenho social. Eu vejo, na prática clínica, os pacientes falarem, eu não tenho condições de curtir os meus filhos. Eu chego em casa tão cansado, eu já saio, eu passo o dia cansado. Quando eu chego à noite em casa, eu não tenho mais energia para brincar com os meus filhos. Então, eu estou perdendo, inclusive, a infância, porque não tem sono de qualidade. No momento que a pessoa começa a dormir com qualidade e começa a ter um sono saudável, sem distúrbio, como eu digo, ele vai ter uma nova vida, ele vai conseguir curtir a família, viver realmente com qualidade.
E aí ele vai ter um desempenho social, um desempenho no trabalho. Então, olhem para o seu sono. Se você percebe que tem algum distúrbio no sono, se a sua esposa está reclamando que você ronca, procure o seu cardiologista, procure um médico do sono para fazer o diagnóstico do sono. E faça o tratamento. Não demore para iniciar o tratamento. Se permita tentar o tratamento do sono, porque vai melhorar muito a sua qualidade de vida e a sua saúde, né? Isso mesmo. Cuida do básico. Faz o básico bem feito, que sempre vai dar resultado. Ótimo, muito bom. Então, assim, a gente sabe que o sono, a gente já falou hoje muito sobre isso, o sono vai desencadear vários problemas, né? E o sono, os distúrbios do sono, eles desencadeiam os problemas cardiovasculares. Então, vamos cuidar do seu sono, né, doutor Rizieri? Vamos atentar para o sono, vamos levar a sério, né, o diagnóstico do sono. Isso para os nossos colegas também, para os seus colegas, né, médicos. Observar o paciente como um todo. Olhar o paciente como um todo. Assim, acho que a gente precisa entender o quanto a gente consegue fazer pelas pessoas com o menor grau de intervenção possível. Quanto menos intervenção, melhor resultado, desde que você consiga impactar a mudança. Isso começa despertando um grau de consciência. As pessoas precisam entender que você tem autorresponsabilidade. Eu preciso te embutir um grau de consciência grande, no sentido de você precisa se cuidar. Tua qualidade de vida faz total diferença para você, mesmo que você tenha 20 anos. A gente está na rede social, a média de faixa etária de consumo, por exemplo, do meu perfil na rede social, entre 20 e 45 anos de idade. Dificilmente você consegue entender o que é doença. Você está na melhor idade. Você tem que se cuidar para terceira idade, para fase mais tardia da tua vida. Então, mas você tem algum parente, você tem um pai, um avô. Então, muitas vezes essas pessoas encaminham o conteúdo para outras pessoas. Mas talvez eu consiga plantar uma sementinha, um senso crítico lá dentro da cabeça da pessoa, que a hora que ela for sentar na mesa para se alimentar, a hora que ela for fazer uma escolha interessante, a hora que ela for deitar na cama, ela vai desfazer a cama, ou vai deixar de ser o escritório, vai deixar de ser o cinema, vai deixar de ser a mesa de jantar, a cama vai ser simplesmente a cama, o templo do sono. Então, assim, são pequenas coisas que fazem a diferença, mas pequenas coisas de forma repetida, no final, gera muita coisa, né? Imaginar que a gente tem 365 dias no ano, você imagina um novo bom hábito diário, são 365 hábitos que você desenvolve em um ano. Né, um costume que você deixa negativo, né, que seja um por semana. Quantas semanas a gente tem no ano? Se você desenvolve um bom hábito semanal ao longo de um ano, então assim, a persistência, a continuidade, a repetição, a disciplina te gera. O teu corpo, ele não é uma máquina que se adapta facilmente. Você tem que embutir para ele rotina. Então eu deito tal hora, eu acordo tal hora. Ah, domingão eu vou acordar meio-dia. Falei, tudo bem, você vai bagunçar o teu corpo. Ah, mas eu posso dormir até tarde. Você pode fazer o que você quiser, mas o que você precisa entender é que o teu corpo respeita a rotina. Se você bagunça a rotina dele, você colhe o fruto das escolhas que você faz. Mas, mais uma vez, você pode fazer o que você quiser. A gente tem a missão de tentar te falar o que é o melhor para você. Baseado na nossa opinião? Não, baseado em estudo. Baseado no que tem na literatura. Baseado no que os pesquisadores fazem analisando o comportamento humano. E isso é que é o mais legal. Cada vez mais surgem mais estudos baseados no comportamento humano e não em uso de medicamento. A medicina do estilo de vida, ela vem crescendo. Esse movimento começou há um tempo atrás nos Estados Unidos, que é a população que mais precisa mudar o estilo de vida, né? E a gente vem incorporando o que é negativo, às vezes, da cultura de outros países. Então, a gente traz para cá conteúdos que também podem impactar a tua vida para você se cuidar melhor. Ótimo, muito bom. Maravilhoso. Nosso bate-papo muito bom. Eu só lhe agradeço. E eu tenho certeza que o que nós falamos hoje vai impactar a vida de muitas pessoas. A gente vai ter frutos aí, de repente, colhendo frutos de pessoas, né? Olhando para o sono, olhando para a sua saúde, conversando com seus médicos, cardiologistas em relação ao seu sono. Né? Muitas vezes não é, às vezes o próprio paciente, né? Olha, doutor, eu queria saber como é que está meu sono, eu acho que eu não durmo bem, né? Então,
gostaria de fazer o exame do sono. Isso é importante também, né? A pessoa ter consciência. E isso a gente tem visto esse movimento também. Muitos pacientes chegam e falam, como foi que você fez o diagnóstico do sono? Ele fala, eu pedi para o meu médico para avaliar o meu sono. Então, olha como é importante a consciência chegando nas pessoas, né? Então, porque existe exame para tudo. Ó, faz um exame de sangue, vamos mapear como é que tá todos os exames de sangue, faz um raio-x, faz um mapa. E o sono? O sono, existe um exame que também faz um mapeamento do sono. Esse exame chama polissonografia, é um nome difícil, mas peça para o seu médico fazer o exame do sono. Ele vai mapear o seu sono e a gente vai conseguir avaliar o que está acontecendo, como é que estão as suas fases do sono, se você está completando realmente as 4 fases do sono no tempo ideal, porque cada fase também tem seu tempo, e isso interfere totalmente no padrão de sono e na qualidade de sono. Então, esse exame é muito importante fazer. Né? E se diagnosticado algum distúrbio, procurar, né, um especialista e tratar. Os frutos são só positivos. Né? Eu sempre falo, o paciente que tem apneia, ele começa o tratamento com CPAP, o CPAP não vai trazer efeito colateral. O CPAP não vai te prejudicar em outra área da tua saúde. Muito pelo contrário. Ele vai prevenir que você prejudique o seu coração, e você prejudique o seu cérebro pela falta de oxigenação. Então, o CPAP ele vai te ajudar a melhorar o teu sono, tratando a apneia e prevenindo doenças cardíacas, doenças vasculares, que são os AVCs, demências também. A gente sabe quanto o tratamento hoje da apneia do sono, ele influencia no auxílio ao cérebro, né? A consciência, a memória, a consolidação da memória e a prevenção das doenças degenerativas também, né? Então, é muito importante. Doutor Rizieri, eu só tenho a lhe agradecer. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para as pessoas. Né? O nosso objetivo é passar informação, despertar a consciência nas pessoas em relação à saúde, em relação ao sono, em relação às doenças que existem também, né? Prevenindo essas doenças. Então, qual a sua mensagem final? Perfeito. Bom, eu sempre falo assim para as pessoas, tenha atenção para o básico. Muita gente gasta energia, tempo, pensando na cobertura, né, do bolo. Faz a massa bem feita, escolhe bem os ingredientes, cuida da cocção daquele bolo, e a cobertura é a consequência, né? O bom hábito crônico sempre traz resultado. É questão de você imaginar que você não faz alguma coisa para a semana que vem, nem para o mês que vem e nem para o ano que vem. Você faz a tua atitude hoje para daqui 20 anos você está falando assim, fez sentido como eu me cuidei. Fez sentido como eu estou levando minha vida. A coisa mais frequente que eu encontro hoje no consultório são idosos num biotipo físico adequado, sendo trazidos por netos e filhos acima do peso. Então, menos conhecimento quando jovem, mas escolhas mais conscientes. Então, vamos ser meio vintage, vamos aprender com os antepassados. Eles tinham uma vida muito mais saudável que a gente, porque o mundo era diferente. Mas será que eu consigo me adaptar no mundo de hoje a uma vida mais estável? Sim, é possível, porque você tem mais acesso, mais conhecimento do que ele e mais alternativas que ele tinha. A gente só não está disposto a viver as escolhas mais interessantes. A gente está sempre em busca da recompensa de curto prazo. O menor esforço com o resultado mais rápido e os atalhos sempre trazem problemas. Então se cuide por você. É por você que você busca saúde. E você deveria ser o maior interessado em ter uma saúde boa. Muito obrigada por você ter ficado conosco até agora e ter ouvido, né, ter participado desse episódio. E se você gostou, compartilhe essas informações, curta o canal, se inscreve no nosso canal e compartilhe essas informações para ajudar muito mais pessoas.